Seja bem-vindo ao canal de Fora da Gaiola. E hoje a gente está aqui para falar sobre morte. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O que é morte? Biblicamente falando, o que é morte? Quero começar o vídeo mandando um abraço para a irmã Alcione, da Primeira Igreja Batista de Candial, que é minha irmã em Cristo. Quero mandar um abraço especial também, que acompanha aqui o canal, a irmã Adélia do Tomba. Muito obrigado, irmã Adélia, pela sua presença aqui no canal. Espero que seja edificante para a sua vida. E um abraço a todos vocês que estão aqui me assistindo nesse momento. Um abraço especial também ao Ibis Pinheiro, que sempre está aqui dando uma força no canal. E ao irmão Edson. Muito obrigado, irmão Edson, pelos seus comentários. Seja muito bem-vindo também. Bom, sem mais delongas, no vídeo passado eu falei sobre tempo, né? E falei aqui mesmo onde eu estou gravando, e falei sobre o tempo de morrer, né? Como lidar com o luto. E quando eu falei sobre morte, as pessoas nunca tinham olhado daquele jeito, né? E me perguntaram quais os textos bíblicos e etc. E eu estou aqui para esclarecer como é que eu enxergo a morte na Escritura Sagrada, na Bíblia, né? Segundo a Bíblia, né? Quando eu vou para a Bíblia ler os textos, qual a compreensão que eu tenho do que é a morte. Quero começar dizendo para você que está me assistindo nesse momento que em nenhuma língua bíblica morte significa fim. Glória a Deus, glória a Deus. Morte significa não existência. E eu quero dizer que em nenhuma língua original do planeta, né, pelo menos a mim conhecida, né, eu fui pesquisar algumas línguas quando eu estava fazendo minha pesquisa sobre o que é morte há muitos anos atrás, e em nenhuma língua significa fim. Em nenhuma língua morte significa dizer que assim que acabou a coisa, não existe mais, né? Na maioria das línguas morte significa separação, tá bom? Morte é separação, não é fim, tá bom? Isso é uma curiosidade que eu já trago para vocês aqui. Os primeiros seres humanos a serem criados foram Adão e Eva. E estes viveram aproximadamente 930 anos, ou seja, quase 1000 anos de existência terrestre. Imagine só, né? E depois esse número foi diminuindo, né? Esse número foi ficando cada vez menor. E o motivo está aí na tela. Deus viu que a maldade do homem era mal, o pensamento do homem era mal continuamente, o homem não queria ser amigo de Deus. E o texto bíblico diz que o Espírito de Deus não ia contender com o homem para sempre. O que é contender? É lutar, é tentar convencer o homem ali, a humanidade, do caminho certo. Gente, para nós estarmos vivos nesse exato momento, para eu estar vivo aqui, para os meus galos que estão aqui ao meu redor, por isso vocês ouvem essa zoada toda aí, esses barulhos, né? Minhas galinhas estão aqui ao meu redor, e atrás ali está o gado do vizinho, para que todos nós estejamos vivos, para que as plantas que estão aqui, estejam vivas. O Espírito Santo de Deus precisa operar em todas essas coisas. A Bíblia diz que Jesus ele é a verdade. E a Bíblia diz também que Jesus é a vida. Quando o texto diz que Jesus é a vida, não está dizendo que Jesus é uma vida. No original, quando nós lemos, é como se Jesus estivesse falando que toda a existência brota dele. Entendeu? Jesus é a vida. Ele é a vida verdadeira. E como que Jesus pode ser a vida? Você já parou para pensar nisso? Como que Jesus é a vida? Dele brota toda a vida. Tudo só pode estar vivo por causa de Deus. Eu vou fazer uma pergunta para você agora que você vai ficar perplexo. Você, hoje, já parou no seu dia e mandou seu coração bater? Não, né? E por que seu coração bate? Deixa essa pergunta para você aí. Qual foi o dia que você parou e disse: pulmões, respirem? Você, quando você dorme, você fica mandando seus pulmões respirar? Não, você está inconsciente. Por que seu pulmão e seu coração continuam fazendo tudo? Por que seus órgãos no seu corpo continuam todos funcionando? Porque Deus fez você respirar desde que você saiu do ventre da sua mãe. Porque Deus fez o nosso coraçãozinho bater lá, ó, ainda dentro do ventre da nossa mãe. De tal maneira que Ele sustenta todos nós com a sua graça, com o seu amor,
Na Igreja Católica chama de providência divina, né? A divina providência. O que é a divina providência? É o Espírito Santo de Deus sustentando toda a sua criação. A Bíblia diz que toda a criação de Deus é sustentada pela sua palavra. Como que Deus sustenta pela palavra dele a criação? Jesus é a palavra e essa palavra diz que é vida. Você entende? O Espírito Santo segura a vida aqui na terra. E o que acontece? Esse Espírito Santo que segura a vida, segurou a vida de Adão e Eva e de todos os seus descendentes e está segurando a minha vida nesse momento, mas nesse exato momento não tem só a minha vida e a sua que está me assistindo sendo segurada. A vida do estuprador também. Está sendo segurado nesse exato momento a vida dos terroristas. Todos nós dependemos da graça de Deus, do poder de Deus, da mão do Espírito Santo sobre nós para que a gente passe a existir. Por isso, é uma contenda, é uma briga, é uma luta. O Espírito Santo manter vivo alguém que não quer estar perto de Deus. Por isso é uma luta Deus manter esse mundo caído vivo, cheio de gente que não quer conta com ele. Por isso de vez em quando acontecem umas enchentes, uns furacões, uns terremotos para diminuir o número. Tá bom? Tô falando assim em tom de brincadeira, gente, um tom mais descontraído, mas é a mais pura verdade. E por causa do pecado e por causa da nossa incontinência contra Deus, foi nos dado um prazo de validade. Deus disse, o homem vai viver até 120 anos. O homem vai existir aqui nessa terra até 120 anos. Mas como toda regra há sua exceção, existem pessoas que depois de Deus ter dito aquilo, que o prazo de vida do ser humano ia ser de 120 anos, depois daquilo Noé estava vivo. Noé viveu quase 500 anos ou mais, acho que foi 600 anos. Errou! Depois de Noé teve gente que morreu com 200, 250 anos. Mas Deus já tinha dito naquela época que os seres humanos iam viver até 120. E você agora entende por que nós, hoje em dia, os mais velhos hoje em dia, morrem com 120, 125, 126, 130. Deus colocou uma regra. Não significa que não vai ter quebra dessa regra. Você entende? Às vezes a gente quer engessar Deus. Não, Deus falou que é 120, todo mundo com 120 e Deus está passando a régua. Não, e se ele quiser fazer com que algumas pessoas vivam um pouco mais? Ele só deu uma regra. Ele só colocou um limite. Existe a possibilidade, e nós já vimos isso, de pessoas ultrapassarem um pouco. Então, quando eu leio o texto bíblico falando que o Espírito de Deus não pôde mais contender com o do homem e por isso foi reduzido o prazo de vida dele, eu só entendo que a morte é o prazo de validade do meu corpo acabando-se aqui na terra. Tá bom? Nada mais. Não é o meu fim. É o meu corpo se desfazendo. Por que o corpo se desfaz? Por várias razões. Nós nascemos com um prazo de validade estabelecido por Deus. Mas eu posso apressar esse prazo de validade. Como? Se eu começar a pegar a motocicleta e começar a fazer besteira. Começar a andar embriagado pela rua com a motocicleta. Bato ela de frente com um caminhão. Eu morri. E aí? Foi Deus que estabeleceu aquilo? Ou eu apressei a minha partida? Você entende? Se eu começo a agir de maneira imprudente e beber cachaça todos os dias, isso vai danificar os meus órgãos, né? Isso vai fazer com que os meus órgãos internos sejam afetados e eu vou morrer mais cedo, vou morrer de cirrose ou de alguma outra enfermidade. Foi o Deus que estabeleceu aquilo ou eu apressei o meu prazo de validade? Para dar um exemplo final a respeito disso, quando você bota um queijo dentro da geladeira, ele dura mais tempo, porque é o lugar que ele foi feito para estar, por isso chama de frios. Quando você pega o queijo e deixa em cima da mesa tomando sol, ele não dura muito tempo, porque o prazo de validade dele é encurtado. Então você que está me assistindo agora, não encurte o seu prazo de validade. Segundo a Escritura, morte é isso, tá entendendo? É o prazo de validade do nosso corpo se desfazer, nosso corpo vai se desfazer. Querendo ou não, gostando ou não, nós vamos morrer, nós vamos se desfazer.
Está estabelecido isso pelo Criador. O texto está na tela. Diz que quando nós morremos, o nosso corpo volta ao pó da terra, né, que veio de lá, né? Isso é também herança de Adão. Nenhum de nós aqui de fato veio da terra. Todos nós nascemos de outros seres humanos, né? Nenhum de nós aqui veio da terra. O que veio da terra já foi levado pela terra há muito tempo. Mas por que o texto bíblico traz essa realidade? Para nos conectar com o nosso pai Adão e Eva. Né? Eles sim vieram da terra. Nem Eva veio da terra, Eva veio da costela de Adão. Então quem veio da terra foi Adão, nosso pai Adão. Então, fazendo uma alusão a Adão, ligando-nos a Adão, né, e mostrando que a gente morre por causa de Adão, o texto bíblico vem e traz: do pó viestes e ao pó voltará. Né? Nenhum de nós veio do pó, mas o nosso pai Adão veio. Então nós estamos conectados com Adão, por isso morremos. Por isso a Bíblia faz questão de lembrar sempre. A Bíblia está nos lembrando que nós morremos por causa do pecado no paraíso. Tá bom? Aí diz que o corpo volta ao pó. Mas e o espírito? A Bíblia diz que o espírito vai para a mão de Deus, que deu ele. Quando nós estamos sendo formados na barriga da nossa mãe, a nossa matéria é doada pelo pai e pela mãe. O corpo físico, né? Ainda que a Bíblia diz que nós fomos formados por Deus na barriga, o corpo físico, ela é uma doação do pai e da mãe. Por isso você nasce parecido com o papai ou com a mamãe. Você entende? O corpo físico é doação genética do pai e da mãe. E é por isso que, se eu sou pecador, minha esposa é pecadora, não tem como nascer um anjo. Vai nascer uma criança que é pecadora. E que não vai cometer todas as atrocidades que eu cometo enquanto adulto, porque enquanto criança ela não tem a capacidade. Mas se ela tivesse a capacidade de se comportar como adulto com 3, 4 anos de idade, com 3, 4 anos de idade ela estava manifestando o mesmo estilo de vida meu, de Elza e de qualquer outra pessoa que esteja assistindo. Não se iluda, seu filho, sua filha é um pecador. Tá bom? Ele não nasce sem pecado, não, nasce pecador. Né? Jó capítulo 14 fala: como do imundo pode tirar alguma coisa pura? E ele está falando ali do nascimento do ser humano. Como pode nascer um ser humano puro se o pai e a mãe é impuro? Você entende? Então nossos filhos não nascem santos, anjos. Não, eles nascem pecadores. E o fruto eles vão dar no futuro. Quando você vê um pé de milho crescendo, pequenininho, o que você espera dali? Você espera colher uma melancia do pé de milho, mesmo ele sendo pequeno? O pé de milho pequeno não está dando fruto nenhum, gente. Mas ele é um pé de milho. Quando ele está em sua fase adulta, ele dá o fruto. A mesma coisa é a criança. A criança é um pecadorzinho, que não está ainda realizando todas as coisas. Mas quando tiver chegando em fase de consciência e etc., o que ele vai praticar, os frutos que ele vai dar, é pecado. Você entende? Então, voltando para a questão, o nosso espírito, de outra maneira, não é coisa do pai e da mãe. O nosso espírito é dado por Deus. Deus sopra na barriguinha da mamãe lá, ó. O espírito dele lá, o espírito que vai ser eu, o espírito que vai ser você, o espírito que vai ser seus filhos, seus netos, seus amigos. Você entende? Então esse espírito que é nós, a nossa consciência, né, ela é doada por Deus. Por isso, digamos assim, nós somos espirituais e físicos, tá entendendo? Nosso espírito vem de Deus. Como o texto diz, Deus deu, volta para Deus. Tá bom? Então é isso que é a morte segundo a Escritura. Eu não vou falar aqui sobre quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Se você está esperando isso, assista outro vídeo. Né? Eu só vim aqui falar a minha compreensão do que é morte. Morte é a prazo de validade para o nosso corpo se desfazer. Nada mais. Tá bom? Não é morreu, acabou, não. Acabou o quê? Acabou nessa vida. A pessoa é tirada dessa vida para o espírito dela ir para a mão de Deus. E Deus vai resolver o que vai fazer com o espírito de cada pessoa que partir para o outro lado. Você entende? Então isso aí já começa a entrar em outro assunto para outro dia. Por hora, eu só quero que você saiba isso. Morte não é fim. Morte é o prazo de validade do nosso corpo. Por isso, todos vamos morrer. Assim como teve o tempo de nascer, tem que ter o tempo da pessoa partir também. Respeitemos isso. Obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Deixe nos comentários alguma dúvida. Tá bom? Tamo junto.